Então quer dizer que o pecado original lá do Éden não foi comer um fruto em si, mas o pecado original trata-se do esquecimento. Então, como eu já falei em outros vídeos por aqui, Adão e Eva, eles são sim um casal, são sim os primeiros seres humanos, né, colocados por Deus na Terra. Mas, porém, a história de Adão e Eva, ela ilustra a nossa própria história. A Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse, ela fala com a gente através de parábolas, através de enigmas. Então, a gente não tem como ler a Bíblia de uma forma rasa. A gente precisa olhar as figuras, a gente precisa meditar na palavra para poder ter o entendimento do que realmente aquilo quer dizer. Entende? Aquela história de um casal, de uma árvore, de uma serpente e tudo mais, aquilo ali está ilustrando a história da humanidade em si. Deus está contando através da história do casal Adão e Eva a nossa história, a história da humanidade num geral. Então, quando a gente olha para a figura de Adão e Eva, a gente percebe que nós mesmos somos aquilo ali, entende? Aquela é a figura da forma que Deus nos criou no princípio. Originalmente, Adão e Eva representam a nossa forma original. Façamos a humanidade segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Macho e fêmea os criou, ou seja, espírito e alma. Adão, ele prefigura o espírito, a energia masculina do Pai, de Deus, homem, entendeu? Tudo tá linkado com o lado de Adão. Então, Adão, ele tem essa figura masculina, essa figura do nosso lado racional, entende? O espírito. Já Eva, ela tem a figura feminina, a figura da mulher, da mãe, entende? Da terra que gera. Inclusive nos apócrifos é dito isso, né? Que céu e terra são espírito e corpo. Então, são uma figura, a gente precisa analisar essa figura e para a gente conseguir entender o que Deus estava querendo nos mostrar ali. E na própria figura ali do Éden, naquela história ali, a gente já consegue entender qual foi o verdadeiro pecado da humanidade, que é o esquecimento e não comer de um fruto. Entende? Porque quando Deus cria Adão e Eva, quando Deus cria a humanidade, imagem e semelhança dele, macho e fêmea, espírito e alma, porque quando a gente para pensar, o espírito e a alma, para a gente entender, é como Deus ele deixou essa figura desenhada no próprio ser humano. Quando a gente olha para nossa mente, para o nosso cérebro, a gente vê que ele é dividido em dois lados. E a própria ciência mostra aquilo, assim, se tu der uma pesquisada, tu vai encontrar como os dois lados sendo masculino e feminino. Por quê? Porque um lado é totalmente lógico, racional, o outro lado é totalmente intuitivo, emocional. Então é isso que nós somos, em origem, em essência e em origem. Então o nosso espírito, ele é como se fosse a nossa identidade, ele é o nosso RG, entende? Ele é o que nós verdadeiramente somos. A alma é a nossa consciência, é a nossa emoção. Então Deus nos fez assim, macho e fêmea, espírito e alma. O lado racional, então, e o lado emocional, que é a questão de Eva. Quando a gente olha para isso e a gente percebe que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e lá no Éden a serpente chega e ela seduz Eva. Por que ela seduz Eva e não Adão? Adão é o lado racional, é o lado lógico. Ela não poderia seduzir Adão. Adão não se deixaria ser seduzido, entende? Então, quem cai, quem é seduzido pelos desejos do mundo é quem? A alma, porque o espírito já é pronto. E quando a serpente chega para Eva e fala que ela não vai morrer se ela comer daquele fruto, mas que ela será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Só que aí entra a questão do esquecimento, porque Eva, para querer entrar no estado divino, para querer ser como Deus,
ela teve que deixar de ser quem ela era. E ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então ela não precisava ser imagem e semelhança de Deus. Ela não precisava ser como Deus, ela já foi criada desse jeito. Aí entra a questão do esquecimento, entende? Então Eva foi seduzida a querer ser como Deus. E realmente Adão e Eva, eles tinham uma certa inocência. Entende? A humanidade, os filhos de Deus, não foram criados para acessar o bem e o mal. Entende? Quando a gente olha para Gênesis 1, a gente vê Deus criando cada coisa e dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Ele não permitiu que nada negativo fosse dado de acesso aos filhos. Entende? Só que Deus, por ser o Criador, ele é conhecedor do bem e do mal. Entende? Por ter criado todas as coisas. Então, no momento que Deus ele cria, por exemplo, a energia do amor, não é simplesmente dizer que haja, que aconteça. A gente sabe que a criação ela é um processo. Ela é um processo que começa na mente, na ideia, entende? Ela desce para as emoções, para o coração e depois ela vai se materializar através da palavra, que haja, que apareça, que aconteça. Então, quando Deus cria todas as coisas, no momento que ele cria o amor, por exemplo, ele sabia qual seria a ausência disso, como seria a ausência do amor. Quando ele cria a fé, ele sabia o que seria na pele, ele sente, ele sabe, entende? Qual seria a energia da fé, o sentimento daquilo. E ele também sabia qual seria a energia oposta a isso, ou seja, o não fé, entende? Então Deus ele é conhecedor de todas as coisas, do bem e do mal. No momento que ele criou uma coisa, ele experienciou aquilo. Ele não simplesmente falou e aconteceu, ele experienciou todas as coisas, entende? E no momento que a humanidade, em algum momento a humanidade pecou, em algum momento a humanidade quis ser como Deus, em algum momento a humanidade quis experienciar o bem e o mal, e não é à toa que nós estamos nesse corpo de carne e osso, sendo que nós temos um espírito. Se nós temos um espírito e pela própria Bíblia nós entendemos que nós não somos desse mundo, como o próprio Messias fala, nós somos peregrinos na terra, forasteiros, mas se lembrassem da pátria de onde haviam saído, tornariam em retornar para ela. A Bíblia está cheia de chaves sobre a nossa essência, sobre a nossa origem, sobre de onde nós viemos. Só que a gente precisa encaixar as peças e começar a entender as coisas que estão lá. Então, no momento que Eva, a alma, ela foi seduzida a ser como Deus, ela deixou a própria identidade. A identidade, como eu falei, fala de Adão, fala do espírito. O espírito é a nossa identidade, entende? Então, no momento que a humanidade pecou, algo aconteceu. O espírito entrou num sono de morte para que a alma experienciasse a matéria. Isso não é tão difícil de entender. É só a gente olhar para a Bíblia que a gente vai ver reflexos disso por toda a palavra. Entende? Então, aquela figura de Adão e Eva, quando a gente olha para eles, a gente percebe que é o espírito e a alma, que Adão entrando num sono profundo simboliza o nosso espírito entrando num sono de morte para que a alma experienciasse a matéria, para que a alma entrasse nesse corpo de carne e sangue, entende? E tem algumas coisas que a gente não se pergunta. Nós somos espíritos, por que nós estamos em um corpo material físico, que sangra, que tem dor, que tem enfermidades? Por que nós estamos? Porque nós escolhemos isso. Por mais que as pessoas tentem se conformar colocando a culpa da nossa vida aqui na Terra em Adão e Eva, na verdade aquela história fala sobre nós. Entende? Sobre a nossa real origem. E a própria Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Continua na parte 2.